Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Efésios 4, verso 11. Aos Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que são mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Pode assentar. Eu estava lendo a mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, então me veio estas palavras: reconhecer se tem o ofício. A gente sabe que Deus deu uns para apóstolos, que eu tenho que reconhecer que eu não sinto que sou apóstolo. Outros para profetas, eu também reconheço que eu não tenho ofício de profeta. A gente pode profetizar a mensagem outra vez, mas não tem ofício de profeta. As pessoas têm que reconhecer o que é que tem, para não pensar que é alguma coisa, que tem alguma coisa. Então, eu estou falando de mim e quero que cada pessoa, cada pregador que me ouve, seja na África, seja no Brasil, em qualquer lugar, que eles venham reconhecer se tem o ofício. E não adianta nada a gente estar diante de um povo sem aquele ofício que Deus deu, um ofício de profeta, de apóstolo, de evangelista, de pastor, de mestre. Então a gente precisa ter esse reconhecimento. Eu reconheço que não sou um evangelista. Eu já pelejei até abrir trabalhos como um espírito evangelístico desde o início e nunca consegui. Tive que continuar como... Me vejo simplesmente como um pastor, certo? Ainda pela misericórdia de Deus. Que Ele possa ter dado isso a mim, como um pastor. Eu não me vejo como um mestre. Tem gente que é mestre, é capaz de
tomar vários pontos da mensagem e unir esses pontos e transmitir um recado como um mestre, um doutor. Então eu não sou. Então o irmão Brana reconheceu que ele não era profeta. Nós temos aqui a mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, 64, ele disse: e pensamos que a vinda do Senhor será algo grande, e a mensagem não mais que o que tem saído. Será algo grande, mas a mensagem não será algo mais do que já tem saído, desde o tempo do irmão Brana. Aí ele diz: recordem, há um grupo predestinado para estar aqui quando o Senhor vier. E pode que não seja mais que uma dúzia. O ver? Não sabemos, pode ser 100 milhões ou 10 mil. Porém, os predestinados ouvirão a mensagem e crerão. Agora, você tem que tomar cuidado de uma coisa: você ouvir a mensagem e crer até certo tempo. E depois você não crê mais. Nós temos aí muita gente no Brasil, principalmente depois da pandemia, que a pandemia veio para ajudar também, certo? Não veio só para o lado natural, físico, adoecer e matar. Ela veio também para o lado espiritual, para adoecer e matar espiritualmente. Foi um período, claro, que foi um sofrimento que aconteceu também por todo o mundo, e no Brasil, que a gente conhece melhor, essas coisas têm acontecido. Morte, doença espiritual. Não apenas a física, o pior é a espiritual. Que você está bem um tempo, aí depois você não dá conta de prosseguir naquilo. É como um casamento que você está bem no casamento, no início, e depois vem lutas, vem provas, vem tentações. As intempéries da vida, né? Aparece por todo lado e aí fracassa. Fracassa nesse casamento. A vida espiritual, muitas vezes, é assim também. Você vem com aquele fogo, aquela alegria, que mensagem, que coisa maravilhosa, que noiva, que João, que Brana. É muito bom. Aí depois chuta tudo, certo? Depois joga tudo fora. Por quê? Cada pessoa precisa reconhecer se Deus deu aquele ofício para a pessoa. Se a pessoa não tem ofício, ela não sai pregando por ofício. Ela sai pregando por dinheiro, ela sai pregando por fama, ela sai maldizendo para ganhar as pessoas através de palavras malditas. Porque a pessoa não percebe que não tem ofício. Quando você tem ofício, você vai ganhar as pessoas através do ofício, certo? E um pastor, de um evangelista, sempre amável, que tem o que entregar, porque tem recebido de Deus, como Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, como também vos entreguei. Então, o que eu tenho recebido, eu tenho entregado para vocês. O que o profeta recebeu, ele entregou para nós. Isto é a realidade. Agora, nós temos que estar seguros que nós temos recebido e temos um ofício, que você recebe a mensagem, mas você pode receber a mensagem para ser um ouvinte. Um ouvinte quietinho, no seu lugar, reconhecendo o seu lugar, sua posição, quietinho no seu posto de dever. Se o pastor nunca te fizer um diácono, nunca te apresentar como um diácono, você não terá nenhum problema, porque a sua vida está enquadrada
dentro daquilo que você sente bem com Deus, certo? Porque tem gente que quer a mensagem, mas quer um posto na igreja. E a gente precisa se despertar nisso daí, saber, tenho eu o ofício, e até para poder ser um diácono, tem que ter aquele ofício, aquela maneira amável de tratar com as pessoas, de saber tratar, saber respeitar o seu irmão, a sua irmã, e não ser aquele diácono que impõe, mas que expõe. Ele não impõe nas pessoas, ele expõe trabalho, ele expõe dedicação, mas não impõe para as pessoas ser e fazer, porque já tem um pastor que prega e tem um povo como vocês que já sabe a ordem da igreja, que não há necessidade de ficar falando tanto. E outra coisa é que cada pastor tem sua dieta espiritual na igreja. Irmão Brana falou que seria bom talvez cantar os 4 hinos, né? Levantar as ofertas, depois o pregador, ou usar meia hora para os cânticos. E nós usamos menos, certo? Menos para os cânticos e menos para a pregação também. Temos feito o possível para isso. Agora tem pessoas que elas trabalham daquela forma rígida de impor. Ele não canta os 4 hinos. Não temos que cantar. Irmão Brana disse isso, mas cada pastor tem que manifestar o seu ministério. Se eu quiser cantar só um hino, vou cantar só um hino e vou começar a pregar. Não temos que tomar aquela palavra do irmão Brana e impor para os pastores. Aí tem obreiros, ou mesmo alguns pastores que querem impor. E eles, provável que não têm ofício, porque não respeita o ofício do outro. E eu não tenho que impor no ministério de nenhum dos pastores que tem o ofício. Tem uns que, mesmo não tendo ofício, o outro vai lá, põe a mão na cabeça dele e ordena eles pastores. Não é um só não, tem vários assim, na mensagem. Na terceira etapa, é pirata. Tá? Tem muitos assim. Um chega e põe a mão, eles acham que está tudo bem, porque precisa de alguém impor as mãos. Então, primeiro precisa você reconhecer se tem ofício, se tem ministério. Se você reconhecer, então qualquer dia o seu pastor verá isto. Eu estava pensando nos irmãos da África, que poderia levantar alguém lá para poder ajudá-los, tomar conta, né? A gente tem aqueles que ajudam a gente, como o irmão Shadrach, ele nos ajuda, e tem um grupinho de irmãos lá que ouve a mensagem. Isso é muito bom. Mas se algum dia o irmão reconhecer que ele tem um ministério, então aquele ministério é apresentado à igreja. Eu estou de longe, eu não vejo, mas aquele povo ali por perto é que sabe, certo? Se tem um ministério. Agora, a pessoa em particular tem que reconhecer se tem aquele ofício. Se não tem, vai dizer, não, pastor, eu só vou ficar aqui ajudando. Outros dizem, eu só vou ficar aqui rodando fitas, DVDs, e somente isto. E não quero uma responsabilidade. Agora, outra coisa é bom saber que se a pessoa pensa que nós temos gente da África e estamos recebendo dinheiro deles, nós não recebemos dinheiro de lá, é a coisa mais difícil. Um tempo que veio algum dinheiro para a igreja, mas como nós não procuramos, retornou e perdemos aquilo. Então, faz muitos anos, certo? Que é difícil vir qualquer coisa da África. Então, o nosso negócio na África não é questão de dinheiro. Entre eles são simples, pobres, mas que eles tenham reconhecimento da mensagem.
Isto é o que eu admiro neles. Eles reconhecem a mensagem no meio de uma pandemia diabólica desta que aconteceu, tanto física como espiritual. Os irmãos permanecem firmes. No meio das divisões que houve, eles permaneceram firmes. Então isso é o que manda. Não é questão meu, nem do meu ministério. É questão do ministério do profeta, que tem que ser reconhecido pelos eleitos. Porque hoje tem muita gente deixando da mensagem, não reconhecendo a mensagem do profeta, o ministério do profeta. Não reconhecendo ao ponto de chamar de diabo. Certo? Eram pessoas próximas, pessoas que diziam bem de Lembrana, mas o diabo pegou eles. O diabo pegou eles. Isso eu estou certo que o diabo pegou. É muita gente ali no centro-oeste, lá de Goiânia, que tem feito isto, ao ponto de maldizer a mensagem e o profeta. Certo? São gente que não reconhece ofícios, porque eles queriam partir o ministério. E partiu o ministério lá. Por aqui também houve tudo isso. Partiu o ministério. Não é questão de ter uma coisa superior de Deus, não. Partiu o ministério com palavras diabólicas, certo? Com xingamentos, falando mal da pessoa, cuspindo no prato que comeu. Isto já mostra que não tem ministério, certo? E é bom cada um de nós reconhecer se nós temos o ofício, esse ministério, para poder pregar para o povo. Não apenas ter um povo, graças a Deus que tem um grupinho ainda, está sobrando aqui no nosso ministério um grupinho ainda. Se vocês lembram lá atrás, nós tínhamos tanta gente, mas foi purificando, que ficou só nós. E aí você tem que ver se daqui a uns anos se fica você também, certo? Ou não. Então o mal vai chegando no mundo, e quanto mais próximo está da vinda do rapto, as pessoas, ao invés de melhorar, elas pioram. Ao invés de dedicar mais à mensagem, eles falam contra a mensagem, tirando a fé das pessoas naquele ministério, naquela mensagem. Isso é o que muitos têm feito com a Bíblia, outros têm feito com a mensagem do irmão Brana, e os que saíram de nós, que fizeram com o nosso ministério. Isto é o problema. Mas o que falta? Reconhecer ministério. Não reconhece o ministério que vive, depois não tem como reconhecer que ele próprio tem ministério. Porque não reconhece o tempo que viveu no ministério. Não reconhece. Você falar mal do seu pai, da sua mãe, você não é um bom filho. Mesmo que seu pai pode até beber, sua mãe ser uma prostituta. Mas você não tem que falar mal deles. São seus pais. Então, quanto mais vocês que vivem nesta mensagem sabem o que nós pregamos. E obreiros saindo, blasfemando do nosso ministério, para poder, de alguma maneira, angariar fundos, chamar a atenção dos irmãos para o que eles tentam ensinar, que é contrário à própria mensagem do profeta. Não é verdade o que eles têm ensinado. A questão é que não reconhecem se tem o ofício. Então eles deveriam reconhecer e dizer, é melhor eu ficar ao lado desse pastor. Há muitos anos atrás, quer dizer, em 1968 a 70, eu fui obreiro, e quando o pastor me chamou para pastorear em Cássia, Minas Gerais, eu disse, não, eu posso ir lá, ficar um pouquinho, e depois retornar. Até que ele disse, não, eu precisava que ficasse lá direto. E eu precisei colocar à prova meu serviço que eu tinha naquele tempo, e você sabe que, por incrível que pareça, dentro de 2 meses,
Samelo mandou nós tudo embora, e a gente perdeu o trabalho naquele tempo. E aí o pastor tornou a falar: eu preciso de você lá. Aí ele disse: se você quiser ficar pouco, vai. Eu falei: não, agora eu quero ir para ficar. Certo? Isso foi lá por agosto de 1970 que aconteceu. Porque eu sempre quis estar ao lado ajudando o pastor, mas existia algo na gente para fazer aquele ministério com sinceridade. Porque tem gente que tem mensagem, tem pregação, mas não tem sinceridade. Não tem sinceridade, não tem reconhecimento. Isso é falta de ofício na pessoa, não tem o ofício. Tem hora que a pessoa não tem ofício nem de crente, fala assim: será que eu tenho um ministério de ser crente? Que eu adoro a Deus, que eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu vou na igreja, que eu dizimo, que eu oferto. Será que eu tenho um ministério em mim, que pelo menos ser um crente, de estar servindo a Deus? Você tem que perguntar para si mesmo. Você põe você mesmo à prova e começa a examinar, dizendo: nisso aqui estou reprovado, nisso aqui estou reprovado, nisso estou mais ou menos, nisso estou reprovado. Você tem que ter capacidade para examinar a sua vida. Como uma cristã, como um cristão, tem que ter capacidade espiritual para examinar. E muito mais nós, os pregadores, temos que reconhecer se Deus nos deu para pastor. Se Deus nos deu para isto. Eu não vou nem falar para os outros ministérios, que é tão difícil. Deus nos deu para mestre. Se Deus nos dá para mestre, a gente é mestre e depois joga tudo fora, a gente não é mestre. É que as pessoas não entendem. Então, eu lendo aqui do irmão Brana, ele diz: agora os 65 pondo-nos ao lado de Jesus. Agora aqui estamos nós no mesmo final de tempo. Se Deus me chamou, ouça agora, isso não será repetido. Se Ele me chamou para ser seu profeta, então eu não estou fazendo o trabalho de profeta. Os profetas não evangelizam. Um profeta se separa com Deus no deserto, a sós com Ele, até que receba a comissão direta de Deus do que Deus quer que faça, e sai e dá sua mensagem e regressa ao deserto. Isso é um profeta, certo? Ele foi chamado para isto, mas o irmão Brana sabia, sentia que em 62, que ele pregou essa mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz: eu não sou o profeta. Ele reconheceu, porque ele examinava a vida dele diante da Bíblia. Então, cada pregador tem que examinar sua vida diante da Bíblia. Fico pensando, tem homens que eles são casados 2, 3 vezes e acham que eles podem ser pastor ainda. Quer dizer, onde está na cabeça deles? Outros tiveram seus problemas dentro da mensagem, consertaram suas vidas. Talvez a mulher falhou e ele tem um ministério, ele vai prosseguir no seu ministério. E as pessoas não entendem também esta maneira. Mas outros nem começaram no ministério, já tem que olhar para si e ver: sou reprovado nisso. O marido de uma só mulher, o pastor. Agora, a pessoa vê: não, eu tenho mais mulher viva. É complicado, entende? Isso daí já foi acertado entre nós através da mensagem do irmão Brana. Foi feito, e eu tenho dito para os irmãos que já cometeram essa falha na primeira e segunda etapa. Então, consertamos e prossigamos em paz. Certo? Como diz o irmão Brana, ensina seus filhos
a não fazer essa coisa vergonhosa que você fez. Casou e divorciou. Seu irmão Brano aqui ensina. Eu tenho que ensinar vocês assim. Então é uma oportunidade que ele dá para você prosseguir na vida. Agora, se você já tem esse problema antes de começar um ministério, para que querer começar um ministério se já está reprovado pela Bíblia? Tem pessoas que têm exemplo, têm testemunho, têm ministério, têm ofício, e teve problemas na vida, acertou seus problemas na vida e prosseguiu o seu ministério. Agora o outro tem problema na vida, não tem ministério e depois quer começar o ministério. Este é o mal. As pessoas não reconhecem que elas não têm ofício. Hoje o ofício de pastor é o mais visado, porque diz, o pastor recebe dízimos. Então ele é mais visado por todos. E tem crentes mesmo da igreja que não é dizimista, porque sabe, está aí, eu sei que não é de Deus, não é para Deus. Aí eles estão em problema, porque a Bíblia chama que é de Deus, é da casa de Deus, mas é o meio que Deus tem para poder sustentar os seus ministros, certo? É o meio que Deus tem. Não é formado por um grupo de homens dizer, você tem um salário tal. Irmão Brana mostrou isso pela mensagem. Não quero falar sobre isso. A gente nem precisa falar sobre isso, né? Eu tenho pessoas que dizimam que eu nem conheço elas. Talvez eu nunca vou conhecer, senão lá do outro lado. Certo? Mas elas são fiéis e nem avisam. Tem umas que nem avisam. Que eu acharia bom que avisasse. Mas que nem avisam que fazem depósito, que ajudam na igreja. Muitas vezes uma coisa particular minha, eles fazem e nem avisam. Certo? Mas você faz essas coisas porque você é o cristão. Você quer cumprir, como diz William Branham, é uma bênção ser dizimista. Agora, nós temos aí pregadores por todo lado, na internet. Se você quiser se enrolar, você vai enrolar na internet com gente da própria mensagem, da terceira puxada. Nossa, que saiu aí um pirata. E eles estão pregando contra, certo? Mas sabe quem dizima para ele? Só a mulher dele. Qual o problema? Já deveria perceber, não tenho ofício. Sou um oferecido. Deveriam pensar nisso. Mas não pensam. Eu não posso mudar a mente deles, porque eles têm que continuar do jeito que eles estão, achando que tem ministério e pisando no ministério dos outros. É como se eu viesse aqui e começasse a falar dos homens que têm um ministério de 10 mil, 20 mil pessoas. Eu vou falar deles. Eu cuido de 10, 20 e vou falar do outro. Tudo errado. Falta de reconhecimento. Tem pessoas que têm o dom e no final elas vão, na verdade, ser lançadas fora. Não vos conheço. Porque elas foram aquelas que conheceram a palavra e rejeitaram a palavra do jeito que ela foi ensinada. Foi ensinada pela Bíblia, foi ensinado pelo irmão Brana. Eles ouvem um lado, mas não ouvem o outro. Porque aquilo que ele apraz, eles formam uma doutrina dentro daquilo. Mas não é isso que eu quero falar, mas é reconhecer se tem o ofício. O 66, quando nos aula de Jesus, ele me chamou para ser isso. Eu não posso ser evangelista, ele me chamou para ser profeta. Se me chamou para ser evangelista, não posso ser profeta, certo? Bom, Branham, sabia, ele falou assim, eu ando misturando os ofícios, e não está bem, por isso eu entro em problemas. Ele explica aqui mais embaixo um pouquinho. Para mim, chegando aqui mais para o fim, falando com vocês, ele diz ainda, então, ele pode estar me chamando do campo evangelístico para ser seu profeta. Então, se é isto, eu deixarei de evangelizar, porque eu tenho estado misturando ambos os ofícios, ou um ou outro. Por isso, tenho tido problemas na plataforma. É o irmão Brana que está dizendo.
Ele estava misturando os ofícios. Nunca tem sido um êxito. Deus o tem usado, porém, eu nunca tenho pensado que seja sua vontade perfeita. Tem sido sua vontade permissiva. E aí, você vê que no próximo ano, ele foi escolhido por Deus para ser um profeta. Mas ele já tinha nascido profeta. Ele tinha que chegar o tempo de reconhecer o ofício dele. Como ele trabalhou muito, pregou, e Deus ainda disse para ele assim, faça a obra de um evangelista. Deus não disse para ele, você é um evangelista. Não, faça a obra de um evangelista. Em outras palavras, quando terminar esta obra do evangelista, eu sei o que vou fazer contigo. Por isso, desde o início, ele ouviu Deus falar. Nunca fumes, nem bebas, nem desonra o teu corpo com coisa alguma, porque futuramente eu tenho um trabalho a ser feito contigo. Então ele teve o trabalho de evangelista, mas agora ele precisava de ter um ministério profético, que ele não sabia, e ele tinha nascido para isso. E ele reconheceu que ele não tinha no momento. Um profeta permanece aqui até que se dirige no hospital, ou onde quer que seja, como assim diz o Senhor. E não é questão também das pessoas dizer, vai lá e ore por ele. Não, aquilo ali era Deus dirigindo um profeta, você vai ao hospital, certo? Você vai e ora pelo irmão. E diz, e volta ao seu lugar, não é um evangelista, não tem reuniões, nem discute as coisas, ele tem a palavra do Senhor para quem tenha sido enviada. Ele já tem aquela palavra, ele não tem que ficar discutindo. Esse é o problema, que se as pessoas percebessem que a noiva é profeta desde o tempo do irmão Brana, mas o irmão Brana morreu, a noiva não é profeta mais. Quando o irmão Brana partiu, ela não sabia a terceira etapa, ela não é profeta. Ela só seria profeta se ela soubesse a terceira puxada lá dos dias do irmão Brana, e ela não soube. E as pessoas não percebem isso, que nós tivemos 40 anos sem saber da terceira puxada, que Deus disse para o irmão Brana, que era a vindicação do ministério dele. E já tinha sido pregado, mas ninguém sabia. E passou 40 anos. Aí tem que chegar o tempo que nós também, como igreja, nós não éramos profeta. Como esposa, a noiva, que tem o assim diz o Senhor, nós não tínhamos até o ano 2000. Não tínhamos, não éramos profeta até o ano 2000. Como esposa, como a noiva. Como você queira, o irmão Brana chama dos dois nomes, noiva e esposa. E você tem que acostumar com isso. Então, a gente tem que ser sincero naquilo que crê, naquilo que prega. Então, até ali, não tínhamos, não éramos. Tem que reconhecer, não tínhamos, essa igreja não tinha o ofício profético. Nós somos em poucos, nós damos trabalho um para o outro. Vocês sabem o quanto vocês dão trabalho, quanto eu dou trabalho para vocês. E vocês me dão trabalho. Mas tem uma coisa, hoje sabemos que somos profeta. Esta igreja é profeta, esta esposa é profeta. Ela tem o assim diz o Senhor. Ela não tinha até o ano 2000, mas hoje ela tem. Ela pode dizer assim diz o Senhor. O novo nome é Bran. Ela tem hoje, mas ela não tinha. Certo? Ela não tinha. E eles não entendem isso, porque eles são opositores. Eles querem também ter uma mensagem que chama a atenção das pessoas, mas de uma forma falsa, implicando com o próprio ministério, com o próprio pai, a igreja mãe que o gerou, implicante. Estão perturbados esses filhos que implicam com pai e mãe, eles não são bons filhos. Se
Se você for ver na Bíblia, se você não pode sofrer a correção, você é bastardo. Bastardo é filho de prostituição. E não é filho, mas quando você é filho, você escuta o ensinamento, diz, olha, você sabe que eu tenho que reconhecer que eu não tenho ofício mesmo. Eu vou sentar e vou ouvir. Eu achei que alguém pôs a mão na minha cabeça, fez de mim um ministro. Meus irmãos, vão me entender, por favor. O que não me entender vai acabar falando comigo. Mas esta é uma realidade. Você não vai pelo que os outros fizeram. Você vai pelo que você tem. O reconhecimento que você é. Você possui aquele ofício que Deus deu para você. É o que está escrito, Deus deu para você. Agora, eu queria que esse irmão que vai titulando pastor também, pregador, e por aí, queria que entendesse que quem disse estas coisas, que o dízimo pertencia ao ministério pastoral, foi o profeta. Ele deveria entender por que o profeta então não disse diferente. Olha, o dízimo pertence ao ministério profético. Ele não disse, ele disse porque vem desde o Velho Testamento, que vem da tribo de Levi, e depois aqui no Novo Testamento, vem do Melquisedeque, não vem da tribo de Levi mais. Aqui o que você tem é de Melquisedeque, é o sacerdócio de Melquisedeque. Ali no Velho Testamento era o sacerdócio levítico, aqui no Novo Testamento é o sacerdócio de Melquisedeque. E o irmão Branham soube posicionar as coisas, aí fica ministro falando balela na internet, quando deveriam saber que são errados, que eles não têm ofício, por isso discute. Choca com a mensagem, contraria o que o profeta disse. Estes um dia vai chegar a falar mal do profeta. Todo que fala mal de uma mensagem vai falar mal do profeta. Fique certo disso daí. Porque as pessoas não têm em si ministério dado por Deus. Escuta, 69, quando nos falar de Jesus, estou terminando com 70 um pedacinho. Se é enviado à Casa Branca, ele vai frente à Casa Branca, que é lá nos Estados Unidos, né? E diz, assim diz o Senhor. O diz e volta ao seu lugar. Ele não tem que retroceder, não tem que dizer, oh, me desculpa, eu falei isso. Não, ele falou, é assim diz o Senhor. Não é questão do homem, é questão que Deus disse para ele, e ele disse para o povo. Se é o governador do estado, ou o que for, é assim diz o Senhor. Não brinca com as igrejas, tratando de fazê-las entrar e tomar a palavra. Ele não é evangelista. O evangelista precisa de cooperação do outro, porque ele está no ministério, ajudando no ministério, e ele nunca entende isto. Assim sendo, irmãos, essa é a razão pela qual não me chamo profeta, não tenho nem sequer o ofício. Veio? Isso foi em 62. Em 63 ele já era profeta. Em 63, Cristo desceu no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, e ali já estava mostrando que ele era profeta. Ele foi comissionado. O que você vai fazer agora? Vou para Jeffersonville e pregar a revelação dos 7 selos. Agora é profeta. Como você vai pregar a revelação dos 7 selos se você não sabe? É que Deus deu para ele lá na montanha. Ele diz que Deus abriu a palavra para ele naquela montanha. E eu creio nisto, certo? Eu creio. Eu tenho alguma coisa só da leitura aqui para mim, já para chegar na ceia, que é um momento bom para nós. Mas Jesus, pois, disse, na verdade vos digo,
que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isso dá um escândalo, comer carne do Filho do Homem. Se as pessoas entendessem que comer carne do Filho do Homem naquele dia é que Deus estava numa carne profeta, e eles comendo a carne do Filho do Homem era ouvindo a mensagem, comendo esta mensagem. Eles não perceberam isto. Beber o seu sangue era o único. Você não pode ter simplesmente uma mensagem sem ter o sangue, porque a mensagem sempre está no homem, e o homem é tecido de carne e sangue, ossos, nervos. E Jesus teve que dizer para eles: vocês têm que comer a carne do Filho do Homem e beber o sangue dele. E ele era esse Filho do Homem, e estava em carne, era um homem. Oh, se eles pudessem entender hoje que para eles poder ir bem, eles têm que comer essa carne da noiva nesse dia, beber esse sangue. Se eles pudessem ter revelação disso, porque Deus está operando através deste corpo outra vez. Ela tem o assim diz o Senhor, é profeta, então você tem que comer a carne e beber o sangue dele, de Cristo. E aonde está a carne e sangue de Cristo? Está aqui, está aí, carne e sangue. Sabe o que? Ele vem e opera em nós. Você fica pensando que é só em mim, pregador. Não, você tem que tomar responsabilidade do que você crê. Diz também que essas coisas estão em você. Carne e sangue. Essa mensagem que você crê, ela é carne e sangue do Filho do Homem. Você está crendo, vivendo essa mensagem, alimentando desta mensagem. E sabe o que aconteceu com aqueles pregadores? 70 foi embora. Parece que acabou com o ministério de Jesus, que ele tinha 12, aí arrumou mais 70, aí ele pregou uma mensagem dessa e 70 foram embora. Aí você pensa, acabou o ministério. Não, ele volta para os 12 e diz: vocês não querem ir também? Mas tinha um revelado que respondia pelos demais: somente tu tens palavra de vida eterna. Até não está escrito para onde iremos. Seria questão de mudar de igreja, mudar de lugar. Não, está escrito para quem iremos nós. Para quem iremos nós? É questão de pessoa, de ministério. Para quem iremos nós? Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, nós temos crido e conhecido que esta mensagem é pura de Deus, que esta revelação, a noiva que tem o assim diz o Senhor, é pura de Deus. Senhor, ajuda-nos cada dia comer esta mensagem, comer esta carne, beber este sangue. E cada vez que o Senhor manifesta, o Senhor é carne e sangue. Foi carne e sangue de Jesus, foi carne e sangue de Pedro, de Paulo, foi carne e sangue de Brana, hoje é carne e sangue da noiva, da esposa, que o seu profeta diz na era de Pérgamo 56, ela tem o assim diz o Senhor. E até o 58 ele diz, eles têm o assim diz o Senhor. É porque carne e sangue está aqui representando o corpo de Cristo nesse dia. É a nossa vida, é o nosso viver, é o nosso testemunho, é nós sabermos o que nós somos, reconhecer o que temos e o que não temos também. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.